Então, eu vou falar sim muito dos critérios que eu uso, o que eu penso para escolher um artista e desse artista uma obra, né? Então esse é o foco da nossa live de hoje, qual obra e qual artista comprar. Aí, cara, você, né, por exemplo, alguém comentou aqui, sou artista plástica aqui no Sul. Rosana, bem-vinda. Que bacana, que bacana, que bacana. Então, por exemplo, a Marina comentou, eu sou arquiteta. Marina, pra você vai falar, eu sei que argumento usar ou que indicação fazer, né? Que obra que eu vou... como é que é o termo que vocês usam? Não é prescrever, Puxa, me fugiu o nome, me ajuda aí. Não é indicar, vocês não é nem prescrever nem indicar, você lembra, B? Recomendar, tá tudo bem, na hora que o nome vier eu volto e falo o nome. Então, que obra que eu vou indicar aqui pro meu cliente e por que eu vou indicar essa obra, né? E pro artista também, quando o cara entra no seu ateliê e olha, fala, porra, mas qual obra que eu tento vender pra ele? Qual obra minha que é mais significativa? Qual obra minha que vai ser a obra especial? Né? Então, pro artista também é interessante você fazer esse exercício interno, olhar pra dentro, né, e para sua produção e falar, tá, o que da minha produção aqui que faz diferença, né? E para os colecionadores é a oportunidade, sugerir, boa Fê, obrigado. Então enfim, para todos os segmentos, né, para o colecionador ele também vai olhar, tem alguns colecionadores aqui, alguns nomes conhecidos já que eu tô vendo. Se eu entro no ateliê de um artista ou se eu entro numa galeria, como é que eu identifico o que é o suco do creme do milho verde aqui? Especificar, isso aí, Patrícia, era esse nome que eu tava querendo chegar, especificar. A Patrícia Malvacini, estúdio de arte. Não, a Patrícia não é arquiteta, especificar, era esse nome que eu tava lembrando. Então, você precisa ter toda a argumentação. Então, da mesma forma que você usa lá por exemplo, critérios técnicos, enfim, para especificar uma pedra, para especificar um revestimento, para especificar sei lá o que, você também tem vários critérios, alguns subjetivos, alguns práticos, para especificar uma obra de arte. Muito bem, então esse é o tema da nossa live de hoje, especificar no projeto de arquitetura interiores. Obrigado, Diego, isso aí. Então esse é o tema da nossa live de hoje, mas sempre antes de começar a nossa live, tem alguns recadinhos básicos. Primeiro deles, aqui embaixo tem um botãozinho com uma interrogação. Para quem está aqui pelas primeiras vezes e tal, esse botãozinho ele serve para você fazer pergunta para nós. Então eu procuro interagir muito pelo chat, mas vocês são 30 contra 1, então o chat vai subindo, eu não consigo ler necessariamente todas as perguntas, mas esse botãozinho, quando vocês deixam uma pergunta ali ele fica um número, ele fica uma notificação. Aí eu vou lá, abro e leio as perguntas e tal, e todo mundo vê as perguntas que a gente está respondendo. Então, querem fazer pergunta? Talvez seja melhor fazer por esse botãozinho aqui, mas podem ir mandando os comentários aqui que eu também procuro, na medida do possível, interagir com eles. Beleza? Esse é o primeiro recado. Segundo recado, esses coraçõezinhos aqui que vocês estão clicando, eles são muito importantes pra gente mensurar o que a gente tá falando aqui. Então falou alguma coisa, aí o pessoal, curti, isso fez sentido, então a gente fala, legal, né? É um termômetro pra nós, é importante. Então usem e abusem aqui desse coraçãozinho, eles sobem aqui, eu vejo a carinha de vocês. Terceiro e última recado antes da gente começar com o nosso assunto, é esse aviãozinho que está aqui embaixo, ó. Nesse aviãozinho é para você indicar para outras pessoas indicar a nossa live. Então quando você clica nele, ele abre uma lista, você não sai da nossa live, ele abre uma lista de todos os seus contatos, dos contatos que você interage mais. E da mesma forma que a Marina, por exemplo, foi indicada para vir aqui assistir nosso bate-papo, várias outras pessoas aqui, podem ter algum amigo, algum colecionador, algum arquiteto, algum entusiasta do nosso circuito, com N relações com o circuito, seja qual for,
que pode sugerir, falar assim, pô, fulano ia gostar de escutar isso. Então clica lá, escolhe 3, 4, 5 amigos e manda para eles, que isso aí também é importante para nós. A gente, enfim, tá 89 semanas aqui, muito louco, eu fiquei meio, caraca, 89 vezes. 89 semanas aqui fazendo isso e, pô, a nossa pretensão é lógico que cada vez isso chegue em mais e mais pessoas. E aí vocês conseguem super ajudar com isso. Beleza? Das boas-vindas aos últimos que entraram aqui. Melo87, Diego Rufino, Bia de Almeida Lopes, Paulo R. Matos, RS Matos, Mara Andreozzi, Lígia, minha irmã, Gui Galê, Gustavo de Camargo, Fernando, que legal, Raquel Kogan, que bacana, uma galera, Júlia Ângulo, Diego Ribeiro eu falei com ele, Dris Palina, Espina Lima, Johanna, pô, tá muito legal, Hugo De Leone, tem uma galera aqui conhecida, é muito gostoso estar com vocês, Yolanda, mais uma velhaca aí, acabou de entrar, muito bom. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo e eu quero muito a interação de vocês, tá? A gente se prontificou aqui a falar que artista e que obra comprar. Eu quero que vocês escrevam na parte de cima aí da folha, para quem faz anotação, no bloco de notas, na mensagem do WhatsApp, não importa como que você se prepare para estudar, para ensinar alguma coisa, enfim. Eu quero que você escreva a parte de cima, assim, do aprendizado dessa live, que embora eu não vá fazer aqui o papel de cima do muro, né, não, mas sim, mas não, mas sim, mas não, que pra mim, Tomás, um dos fatores primordiais para você fazer essa escolha tem a ver com a relação afetiva que você vai ter com o trabalho. Então isso é sim muito importante, mas isso pode ser um fator de desempate nessa escolha. Isso pode ser um fator que você vai, ponderado todos os demais fatores que a gente vai considerar aqui, você vai desempatar, por exemplo, você vai tomar sua decisão baseado no seu interesse pessoal. Porque o interesse pessoal, ele é um interesse pessoal. E não necessariamente o seu interesse pessoal é o que vai ditar que aquilo é sim o melhor, que aquilo é sim o que vai valorizar mais, o que vai aparecer mais, seja lá qual for o seu interesse, né? A gente já falou aqui, por exemplo, e aí recomendo para vocês que estão aqui batendo um papo comigo, os fatores que motivam as pessoas a comprar obra de arte. Seja por interesse pessoal, seja por investimento, seja por uma projeção social, seja N fatores. A gente tem uma live específica sobre isso. Fuça lá, tanto no nosso YouTube, quanto no podcast, no Spotify, tá o nosso podcast, ou mesmo aqui no IGTV, aqui no Instagram. Depois a gente sobe essas lives lá, e aí vocês vão ver os fatores pelos quais as pessoas compram obra de arte. E aí você, em posse desse primeiro sentimento, dessa primeira resposta, aí você pode dizer, bom, então, se essa pessoa se orienta por dinheiro, né, se o importante para ela é o dinheiro, então, como que eu vou escolher, selecionar uma obra que vai responder essa demanda desse cara? Se essa pessoa se orienta por, sei lá, por impacto, assim, por projeção, por uma escala de alcance da obra, uma coisa de midiática, assim, então qual obra, qual recomendação, qual fator que eu tenho que considerar na escolha dessa obra que eu vou alcançar esse meu objetivo? Se a pessoa, que é o interesse pessoal dela, então qual fator que eu vou preponderar, né, que eu vou pôr em primeiro lugar para tomar essa decisão de satisfação pessoal? E não existe certo ou errado, não existe um fator que seja melhor que o outro, ou maior que o outro, ou mais importante que o outro, não é isso, né? Não é disso que nós estamos falando. Cada um é motivado por uma coisa diferente. E essa motivação tem que ser para você muito clara, porque a partir dessa motivação você vai escolher os atributos na obra que respondem a essa sua motivação. Mas, sobretudo, para mim, Tomás, é muito importante, eu não posso falar com base na sua experiência, eu posso falar com base na minha experiência, é muito importante que você goste do trabalho e que você viva bem com o trabalho. Então você tem uma série de coisas que você pode
olhar na escolha de uma obra de arte, quando você vai comprar um trabalho, quando você vai começar uma coleção, quando você vai visitar um artista no ateliê, ou aquele seu amigo artista que está te oferecendo um trabalho, tem vários atributos que você pode olhar, que podem ser oportunidades, que vão responder esses N interesses que você tem, mas tem um ou outro que vai se alinhar com o seu interesse especificamente. E é isso que vai fazer sentido para você, que você é diferente dele, que é diferente dela, que é diferente do outro, e assim por diante. Então, por exemplo, como que eu faço uma escolha de uma obra minha? Aliás, muito providencial eu estar falando aqui para vocês desse lugar. Hoje eu estou aqui da varanda, porque tá uma noite gostosa, deu uma chuva do diabo aqui na região. E tá uma noite gostosa, aí eu sentei aqui na varanda para bater esse papo com vocês. E aqui atrás tem uma obra do Laerte Ramos, ó. Essas obras que estão penduradas aqui é de uma série que chama Casa Mata, que é do artista Laerte Ramos. Por que que isso é providencial? Quando eu vou atrás de um artista, eu cheguei nesse artista por N motivos. Eu cheguei por uma indicação, eu cheguei porque eu vi alguma coisa no Instagram, eu cheguei porque o galerista me mandou, eu cheguei porque o meu cliente falou que quer uma obra daquele artista. Não importa como que você chegou num artista. Mas depois que você chegou até esse artista, o primeiro passo que eu faço é olhar para trás, né, do momento atual para trás, quais coisas que esse artista já fez, né? De exposições, de premiações, de N coisas que esse artista já fez, o que ele já fez daqui para trás. E aí, vou falar por exemplo do caso do Laerte Ramos. Algumas coisas que chamam muita atenção e que são muito emblemáticas ainda hoje na carreira dele, é o prêmio que ele ganhou do Marco Antônio Vilaça, que gerou uma exposição dentro do octógono da Pinacoteca, né? E foi uma exposição dessa série de trabalhos, né, da Casa Mata, onde ele ocupou o octógono. Às vezes eu falo com naturalidade, vocês podem me corrigir aqui, tá, pessoal? O que é o octógono, o que é a Pinacoteca, do que você está falando? Porque como a gente aqui às vezes está próximo geograficamente falando, para nós é natural, e a gente acabou de ver aí que tem um colega da Colômbia, né? Então, a Pinacoteca é um dos museus mais representativos do nosso país, né, aqui do Brasil. Fica lá no centro de São Paulo. Tem uma gestão super impecável, tem uma coleção impecável, tem um dos melhores trabalhos em termos de gestão de coleções, é o da Pinacoteca do Estado, assim como do MASP, assim como do MAN, né, assim como do Moreira Salles, de vários outros museus, mas a Pinacoteca é sim, entre esses top 10 aí, ele é um expoente. E o Laerte Ramos foi um cara que fez uma exposição fruto de uma premiação na Pinacoteca do Estado, e aí ele apresentou a Casa Mata. Então esse é um marco simbólico na carreira dele, né? É um marco formal, porque teve a premiação, mas é um marco simbólico também ocupar a Pinacoteca do Estado, né? Aí se vocês derem aí um Google Laerte Ramos, muito provavelmente vai aparecer os tênis que o Laerte Ramos fez em cerâmica para a exposição do Itaú Cultural, né? Primeiro no Itaú Cultural, segundo na Funarte. Também é um marco simbólico na carreira do Laerte, né? Aí se vocês olharem forem um pouco mais a fundo na pesquisa, vocês vão ver a série da Arma Branca, que também são umas armas de brinquedo feita em cerâmica, reproduzida em cerâmica, esmaltada, né? Ora verde, ora o verde militar, ora preto. Também é um marco simbólico dentro da carreira dele, fruto de uma premiação, né? Que também foi institucionalizado e tal. O que significa isso? Que qualquer um que for buscar o Laerte, eu estou buscando de 2021 para trás, né? Vamos conhecer o Laerte hoje. Eu estou buscando de agora para trás. Vão aparecer essas ocasiões. Essas ocasiões são marcos simbólicos na carreira dele. Eles são divisores de água. Eles são os game changer, que mudam o jogo. A partir daquele momento muda o jogo para o artista. Goste a gente ou não, aquele trabalho... Tomás gosta tanto da Pinacoteca que deu o nome de Pina para cachorrinho. É verdade, Ricardo. Se a Pina aparecer por aqui, eu mostro ela para vocês. Minha cachorra chama Pina. Então, goste a gente ou não daqueles trabalhos do Laerte, aqueles trabalhos são marcos simbólicos na carreira dele.
O que vai acontecer no futuro, ou a gente espera, ou na verdade você pode nem esperar, mas isso não depende tanto de você, tá? Quando o Laerte, o tempo for passando e aquilo for ganhando história, for ganhando camadas, for ganhando N situações e tal, supondo que o Laerte está construindo uma carreira super sólida, sempre trabalhando, sempre buscando coisas novas e produzindo e etc. Quando um crítico, quando um jornalista, quando qualquer outra pessoa desse nosso circuito, um entusiasta do nosso circuito, for escrever sobre o Laerte, for documentar o Laerte, for falar alguma coisa sobre o Laerte, ele vai buscar esses pontos, né, esses game changers que marcam a virada da carreira, marcam um simbólico da carreira dele, né? Principalmente se é um marco exitoso, porque também tem divisores de água que abandonam passagens antigas e que não, o cara fala, meu Deus, errei feio, não quero mais produzir isso, né? Mas que normalmente eles não ganham essa projeção que ganha, por exemplo, uma exposição na Pina, um prêmio Funarte, um Marco Antônio Vilaça, um Pipa e etc. Então, quando eu vou buscar uma obra de um artista, eu vou atrás desses fatores que são preponderantes na carreira dele, que ele mesmo usa de referência quando ele vai explicar o trabalho dele para você. Então veja você, artista, por exemplo, né, quando você vai falar do seu trabalho para alguém, o que você usa como referência? O que você fala? Quando eu produzia nas minhas telas em branco, eu blá 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 blá. Quando eu produzia nas minhas telas em lona, eu blá 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 blá. E agora que eu estou produzindo, cara, ele não fez só 3 trabalhos na vida dele, ele não só fez um branco, um em lona e um colorido. Ele fez uma produção inteira, são anos de produção, mas ele usou esses marcos para te falar da carreira dele. Muito provavelmente, com o passar do tempo, quando uma obra for valorizada, quando uma obra for para um leilão, quando uma obra for... As obras que vão alcançar valores maiores são essas obras que foram marcos simbólicos, divisores de água na carreira desses artistas. Então, por exemplo, isso é um fator, tá? Isso é uma questão para você considerar. Então você olha e fala, pô, eu vi esse trabalho é um divisor de águas, eu gosto, porque isso é um valor caro para mim, tá? Isso é pro Tomás e para vocês não necessariamente precisa ser igual. Eu gosto, eu gosto, isso aí eu acho demais, sério, eu amo o trabalho. Então, faz sentido pra mim, eu consegui achar uma coisa simbólica da carreira desse artista, que cabe no meu orçamento e que eu gosto de conviver com isso. Então ótimo, então eu vou adquirir essa obra pra minha coleção. E aí, pra não ser, né, por exemplo, eu mostrei aqui essa obra do Laerte, que tem essa relação com a Casa Mata, tem a relação com esse trabalho muito pontual, fruto de uma premiação e tal. E olha esse outro trabalho, que eu também tenho do Laerte aqui, são os tênis de cerâmica. Então é a mesma coisa que eu comentei com vocês. Ele também é um marco simbólico na carreira do artista, né? É fruto de uma premiação, do Itaú Cultural, rodou algumas exposições, a gente expôs agora ele também no Pacaembu, enfim. Quer dizer, passado o tempo, as pessoas vão... se lembrar desses trabalhos como divisores de água na carreira de um artista, e você pode ter esse trabalho dentro da sua coleção. Basta você ter a percepção de entender o que é esse divisor de água na carreira do cara, e aí você ir atrás desse tipo de trabalho. Vou dar um outro exemplo que eu dei aqui, olha que interessante. Eu não sei se o Andrei está ainda aí, mas no Sesc Ipiranga também, Marilyn, muito, muito bem lembrado, no Sesc Ipiranga também aconteceu essa exposição. Olha que interessante. Eu falei de cadê? Tá ali. Eu falei de um trabalho do Andrei, né? Vocês sabem que eu comento muito sobre o trabalho dele, dos trabalhos em lona. Então são trabalhos que me movem, né? Que quando o Andrei vai falar da produção dele, ele fala desse tipo de produção. E aí eu falei, isso aí marca uma trajetória, marca um momento da carreira dele. Excelente, eu quero ter esse trabalho, por exemplo, para mim. E aí o Andrei, com o passar do tempo, começou a produzir em tela branca, uma outra coisa, uma outra linguagem absolutamente diferente, muito menos poluída, ainda com a mesma, né, dialética ali,
E aí ele começou a produzir as telas em branco. Eu falei, pô, esse também é um marco simbólico, é um divisor de águas, é um novo momento da carreira do artista. Eu quero isso pra mim, né? Então eu fui atrás desse tipo de trabalho. E aí, tô continuando acompanhando o artista, e aí eu sei que ele tá produzindo coisa X, coisa Y, aí ele começou a produzir os cenários, né? Não liguem pra bagunça, tá? Eu tô fazendo um tour aqui sem ter pensado, um tour pela casa. Mas aí ele começou a produzir as peças em cenário. Pô, também são peças importantes. Então, de novo, você vai atrás dessas coisas que marcam a trajetória do artista, e se fizer sentido pra você, se couber no bolso também, né? E de novo, né? Volto a falar, se ele for do seu gosto pessoal, porque no final das contas vocês acabaram de entrar no meu quarto comigo. Pô, tá dentro do meu quarto, sabe? Eu vou conviver com isso todo dia, dioturnamente, né? Então, eu acho que tem que fazer sentido, tem que tocar o coração no final das contas. Senão de alguma forma não vale, senão de alguma forma alguma coisa tá errada. Mas aí é a minha opinião pessoal, vocês podem até pular essa parte do vídeo aí, desconsidera. Tá fazendo sentido pra vocês? Muito do ponto de vista agora do colecionador, né, de tentar entender, de olhar para trás da trajetória do artista, tentar entender esses momentos e aí fazer essas seleções. Me digam se tá fazendo sentido ou não. Eu vou ver os comentários, as perguntas que tem por aqui. Marcelo mandou uma. Já deixou de comprar uma obra gostando pelo artista não ser gostável pelo seu pessoal? Já, Marcelo. Já sim. Para mim é muito importante o artista junto com a obra, porque eu já falei algumas vezes para vocês, isso eu gosto muito de falar, que no começo, quando eu comecei a trabalhar na galeria, né, quando eu comecei a lidar com isso, eu achava que eu vendia obras, né? E com o tempo eu comecei a perceber que eu não vendia obras, que eu vendia artistas, né? E que depois a materialização desse artista que eu estava vendendo, ela podia ser qualquer uma. Ela podia ser nessa forma, ela podia ser na forma dos tênis, ela podia ser em N formatos. Então, beleza, esse foi um segundo momento para mim. Num terceiro momento eu comecei a perceber que eu não vendia nem obras e nem artistas de fato, que eu vendia histórias. E cara, essas histórias, boas pessoas têm boas histórias, né? Porque, enfim, já tem pessoas que a gente não se alinha em pensamento, que a gente não se alinha em gostos e posturas, o que não tem problema nenhum, a gente tem que saber conviver com a diferença, né? Mas se você não tem um alinhamento com aquilo, talvez te custe mais esforço ter aquilo. Depende, tá? Então isso é pra mim, você fez uma pergunta pra mim, eu tô te respondendo do meu ponto de vista. Agora, existe um fator que é assim, qual que é o perfil da sua coleção? Então muitas vezes, se você fala assim, eu vou fazer um recorte das mulheres latinas do pós-guerra. Cara, você não vai conhecer todas as artistas mulheres latinas do pós-guerra. Então muitas vezes você vai ter que se abster de uma relação com o ou a artista, até porque muitas vezes ela pode estar morta, né? Se é do pós-guerra, nós estamos falando desde 1945, enfim, para você completar lacunas dentro da sua coleção. Então depende do recorte da sua coleção também. Você vai ter que se abster disso para montar uma coleção robusta que responda o seu propósito, ou o propósito dela mesmo. É muito interessante, me veio uma coisa na cabeça aqui, né, para falar para vocês, que existem coleções e coleções. E aí, essa primeira resposta, né, essa primeira parte do nosso bate-papo, vamos chamar assim, onde eu fui dizendo para vocês o que me motivava, ele é do ponto de vista de uma coleção pessoal, de nível assim muito baixo, de uma coleção muito pequena, né? Então essa coleção pequena, ela tem alguns propósitos, né? Sejam quais forem, e não vamos entrar nesse tipo de mérito. Agora, e tudo isso que eu falei, ele funciona para esse perfil de coleção.
que é mais ou menos o perfil da minha coleção. Uma coleção muito pequena, às vezes nós estamos falando de uma coleção de centenas de obras, tá? Mas é uma coleção ainda razoavelmente pequena, né? Agora, se você vai para uma coleção de ordem institucional, coleções de 1000 obras, de milhares de obras, de centenas de obras, aí o propósito começa a ser outro. Por que eu escolhi dar esse primeiro exemplo do gosto, né, desses marcos simbólicos na carreira do artista? Porque é normalmente com o público que eu me relaciono mais. É normalmente o público que a OMA tem aqui nas nossas lives. Então essas pessoas têm as mesmas motivações, muitas vezes, do que eu tenho, quando eu tô com a com a máscara do colecionador, quando eu não tô com a máscara do galerista, por exemplo. Então isso para mim fez sentido trazer esse ponto em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem, lógico, essas dimensões de coleções de ordem institucional, que aí muitas vezes faz sentido sim você ter o trabalho simbólico daquele artista, mas muitas vezes faz mais sentido para uma coleção dessa escala ter os trabalhos de determinados momentos da carreira do artista. Ou às vezes ele vai escolher vários momentos dentro da carreira de um artista. Então ele tem, sim, são mulheres latinas do pós-guerra, mas você vai pôr trajetórias dessas mulheres dentro da sua coleção. Então ele vai pegar, sei lá, ele vai pegar a Adriana Varejão, e aí ele vai ter vários momentos de Adriana Varejão. Ele vai pegar Rosa Flor, ele vai pegar vários momentos dessa artista. Ele vai pegar Beatriz Milhazes, ele vai pegar vários momentos dessa artista. Ele vai pegar, sei lá, a Amy, né? Ele vai pegar vários momentos desses artistas. Eu falei alguns nomes contemporâneos só para contextualizar. Aliás, eu estava olhando uma postagem da Gagosian, que estava apresentando a Adriana Varejão no spotlight deles. Achei sensacional. Não sei se vocês viram isso. Muito legal. Muito bem, vamos ver os comentários aqui. Me digam aí sempre se está fazendo sentido ou não o nosso bate-papo. Embora vocês vão aqui com o dedinho no coraçãozinho, eu vou conseguindo medir também. Jeff chegou agora, bem-vindo Jeff, também velhaco por aí. O Roberto comentou, chapéu do colecionador galerista, é isso aí. Carol Berger Performer. E como artistas podem fazer movimentos para encontrar o seu público colecionador? Se parte de histórias é também uma questão de afetos? Boa pergunta, Carol. Vou deixar para responder a sua pergunta daqui a pouco. Se eu não responder, você me cobra. Mas é boa a sua pergunta. Marcelo, se a proposta é a coleção, manda ver. Exatamente. Se a proposta colecionar esses momentos, né? Eu tenho muito para mim, inclusive as minhas tatuagens, elas têm muito uma relação com o momento para mim também. Então eu tomo muito uma decisão para ter um marco simbólico dos momentos da minha vida, né? Então, eu tenho as minhas relações com a B, né? Momentos simbólicos para nós, a gente pode marcar com uma obra, a gente pode marcar, tem gente que marca com uma viagem, tem gente que marca com N fatores, né? Eu gosto, né, de escolher trabalhos que marquem determinados momentos da minha vida. Bruna Benedicto, com certeza, falou tudo, legal. Paulo Matos, eu acredito que a obra tem grande relação com os seus colecionadores. Acredito muito nisso também, viu, Paulo? Eu falei numas lives atrás, eu não sei se foi na última ou na penúltima, a gente estava falando sobre o valor da obra de arte, e eu contei um caso que tinha acontecido naquele dia, de um colecionador vir com foto de 2 obras muito pontuais de um artista e falar, eu quero essa e eu quero essa. Era uma obra que tinha sido vendida em, sei lá, 2015 e a outra tinha sido vendida em 2017 e o colecionador falou, não importa, ponha um preço e eu quero essas 2 obras. E aí eu fui atrás dos colecionadores, né? Falar assim, olha, tá bom, você pediu, né? Seu pedido é uma ordem, vamos lá. E aí eu fui atrás desses 2 colecionadores, eram 2 colecionadores diferentes, proprietários dessas 2 obras, e falei, olha, uma terceira pessoa quer comprar esse trabalho, olha, uma pessoa quer comprar esse trabalho. Nenhum dos 2 vendeu, ainda que financeiramente fizesse muito sentido, né? Tinha ali a possibilidade de um ganho 2, 3 vezes maior, pelo simples fato do colecionador que chegou depois, ele querer aquele e aquele trabalho.
e não, como é que fala? Não por acaso, os dois trabalhos que esse colecionador queria desse artista em questão, que é um dos artistas representados da OMA, não vou falar aqui por conta de ética, ele eram dois trabalhos absolutamente simbólicos da carreira do artista. E aí ele queria tirar e levar para a coleção dele. Então você vê, não é um completo absurdo o que a gente está batendo papo aqui. Rosana falou que tá fazendo sentido. Aura, a Bruna entrou aqui, que legal. Eu não sei se ela tá aí por aí ainda. Rodrigo Terpins, um grande colecionador e grande amigo. Você já tá melhor, Rodrigo? Pelo amor de Deus, bicho. Você, olha, é uma aventura. Ricardo Tella, bem-vindo. Trap Art, Suzana Viaboni tá aqui na live. Suzana, querida, bem-vinda. Bia Dias, quem mais tá por aí? Luísa de Luca, muito bom, tem uma galera nova aqui. O Marcelo comentou aqui: cada um vai se identificar com o artista e com uma obra, compre por amor e o resto é consequência. As engrenagens na compra não são garantias, são apostas, mas o amor e a identificação é o que faz sentido. Que legal, Marcelo, muito legal você tá falando isso, muito bom, é isso aí. E aí o pessoal comentando agora: Rosana, estou adorando. Que legal, Rosana, obrigado. A Carol, não esqueci de você não, Carol, vou responder sua pergunta. O Paulo dizendo: sim, obras também conquistam, isso aí. Muito bom. Mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Do Martin, meu amigo lá de Balneário Camboriú. Aliás, eu já recomendei vocês a olharem o trabalho que a Mil tá fazendo lá também. Tá começando um trabalho bem legal. Quer dizer, começando um trabalho talvez em um segmento novo, mas já é um trabalho de alguns anos. Muito legal. Você já comprou obras de leilão ou você é contra esses leilões? Nunca comprei, Martin, mas eu não sou contra. O leilão, ele é uma como é que fala? Ele é uma ferramenta fundamental do nosso sistema, né? Mas nós que estamos um pouco mais próximos, vivendo isso no dia a dia, muitas vezes a gente encontra oportunidades que se sobrepõem no sentido de oportunidade mesmo, tá? Aos leilões, por exemplo. Algumas obras chegam até nós como oferta para revenda, para mercado secundário. Leilão normalmente é mercado secundário, né? Então algumas obras chegam para nós como comerciantes. Então eu me desconcentrei aqui com a mensagem do Roberto. Colecione o que você ama, mas colecione da OMA. Boa, Roberto! Amigo, é uma desgraça. É isso aí, Roberto. Desculpa, eu me desconcentrei aqui. O leilão, muitas vezes para nós, Martin, você vai ver, você com a sua galeria instalada aí em Balneário Camboriú, que as oportunidades vão aparecer para você, independente de você ir atrás delas. Então, o leilão, né? Vou pegar um parâmetro aqui para não ficar em cima do muro e correndo atrás do rabo. Dinheiro, né? Então, no leilão você fala: pô, eu tenho uma oportunidade de comprar uma coisa barata. Às vezes você, galerista, encontra a mesma oportunidade do leiloeiro, né? Então você consegue comprar, você consegue trabalhar com algumas obras de mercado secundário em outras oportunidades, que aí não faz sentido entrar na disputa do leilão, porque a disputa do leilão, enfim, a não ser que você fale assim: cara, é isso que eu quero, e aí eu preciso, não é que eu quero, eu preciso disso, e aí você vai atrás de comprar aquilo, pague o quanto custar, né? Mas comigo, né, no meu caso específico, e aí talvez seja um pouco desleal aí essa pergunta para nós galeristas, porque a gente acaba tendo acesso, um outro tipo de acesso que talvez o público consumidor não tenha. Mas vou te dizer que tem muito colecionador de ordem institucional, assim, colecionador grande, que o cara é um rato de artista, sabe? O cara é um rato de ateliê, no bom sentido, tá? De estar sempre buscando, fuçando, entrando e tal, e colecionadores muitas vezes enxergam, né, farejam essas oportunidades, farejam esses jovens artistas. Isso acontece muito também. Zubaoba falou: leilão às vezes é uma
grande surpresa para os artistas. É verdade, porque você vende uma vez e depois da segunda, terceira venda você nem sabe que o cara tinha pretensão de se desfazer daquele trabalho, enfim. Muito bom. O Marcelo pediu aqui, ó. Já que a gente está falando de artista, carreira, obra, compra, dê exemplos de trajetórias de artistas. Eu, por acaso, não tinha nem visto a sua mensagem, Marcelo, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu dei, por exemplo, eu dei 2 exemplos, o do Andrei e o do Laerte, né? Agora eu queria falar um pouco para os artistas que estão aqui, né? Como que você, dentro do seu ateliê, você consegue destacar uma obra que muitas vezes no fazer artístico, muitas vezes não, no fazer artístico você não deve pensar isso em primeiro lugar, mas que depois de pronta você deve seguir ali a sua forma de produção, instintiva, apaixonada, seja qual for a sua motivação para produzir, mas que depois de produzido, com algum distanciamento, você consegue olhar, né? E a gente tem bastante artista independente aqui, você consegue olhar para a sua produção e ver o que de fato é simbólico para aquele artista ou não, né? Para você, no caso. Deixa eu tomar água aqui. Então, vocês têm na produção de vocês, cada um sabe a sua produção, elementos, signos, né? Vamos chamar de signos, que são fundamentais para a sua poética, para a sua estética, para o seu trabalho. Não necessariamente esses signos, eles se repetem em todos os seus trabalhos, mas eles entram ora em um, ora em outro, ora combinados. Você tem que ter a percepção de quais signos são caros para você, e depois que você tem um distanciamento da sua produção, né, você vai produzir intuitivamente, vamos dizer, né? Vou pôr um exemplo aqui. Você vai produzir intuitivamente, mas depois que você se distancia da sua obra, você fala: caramba, a figura feminina voltou de novo, ó lá. Olha, caramba, a estrela voltou de novo, olha, caramba, esse recorte aqui, ó, voltou de novo, essa cor voltou de novo, esse gestual aqui voltou de novo. E aí você vai entendendo que quando alguém lê o seu trabalho, independente de você, se você já percebe isso, se você já percebe que tais signos são caros para você, alguns trabalhos, quando agrupam eles, né, quando se somam essas várias camadas, porque tem o momento tal, tem o momento tal, tem o gesto tal, tem a cor tal, esses trabalhos vão ser mais emblemáticos, vão ser mais simbólicos, para um colecionador, para um leiloeiro no futuro, para um galerista, para um mercado como um todo. Agora, você artista não deve cair na cilada. Na verdade eu não tenho nem que falar aqui o que você deve ou não deve fazer, mas eu já falei de começo que você deve produzir, né? Eu acho que você deve produzir intuitivamente, né? O Belos Arte Monans falou que isso é natural, tem que ser natural. Então, não forçar a barra ai caramba, nunca tinha pensado nisso. Então já que a mulher e a estrela e a bola e o azul é importante pra mim, eu vou pintar uma bola de azul com uma estrela no meio e pôr uma mulher sentada em cima. Não é isso, não é sobre isso. Você tem que produzir naturalmente, e esses signos eles vão vir naturalmente, e depois da produção você consegue se distanciar, olhar para isso e encontrar na sua produção coisas que respondem, que reproduzem, né, que tem esses signos ali contidos, e aí você fala, olha aqui, ó, hora ou outra volta esse trabalho, então, né, volta esse símbolo aqui, então esse trabalho é um trabalho significativo da minha carreira, da minha produção. E cara, você tem que ser muito honesto com você, sabe? Quem já comprou trabalho comigo aqui, eu não sei se o Rodrigo tá aqui, enfim, tinha o Caio também tava por aqui, tinha o Marcelo, o Roberto, sabe que tem trabalho da galeria que eu olho
e eu mesmo falo, cara, esse trabalho não é o meu preferido, esse trabalho não é o não sei o que lá, esse trabalho, eu sou muito honesto em dizer quando um trabalho é simbólico para mim ou não é simbólico para mim. E aí o colecionador que vai tomar a decisão se aquilo é simbólico para ele ou não, né? Então não adianta você falar assim, ah, esse é meu preferido, mas esse daqui também é meu preferido, mas esse daqui também é simbólico, mas esse daqui também é simbólico, mas esse daqui também é simbólico. Aí você tem 30 trabalhos no seu ateliê e os 30 são simbólicos. Não dá, sabe? Não faz muito sentido, né? Quando você tem que fazer uma seleção, é uma seleção, né? Então, já ouvi isso de você mesmo, honestidade é tudo nesse meio. Cara, o Roberto sabe, ele convive muito próximo de mim, muito próximo da galeria. Eu me arrepio com o trabalho, eu me emociono com o trabalho, né? O Roberto, por exemplo, tem um trabalho do Thiago que, se você vai falar da carreira do Thiago, né, da produção do Thiago, você tem as figuras míticas, né? Você tem as figuras míticas, você tem as fendas e você tem o universo, o simbólico do universo. O trabalho do Roberto, um dos trabalhos que o Roberto tem, ele tem esse lance da fenda como um ponto central. E se vocês entrarem como é que chama? Esqueci agora, no Instagram do Thiago, vocês vão ver quanto que talvez esses 3 elementos sejam recorrentes. Então, por exemplo, ele escolheu um trabalho que para ele fosse simbólico, talvez ele possa até falar aí, né? Mas escolheu um trabalho que para ele fazia sentido, mas que reunia alguns elementos que no decorrer da história, quando você olhar para trás, você vai falar assim, puta, isso é fulano, puta, isso é ciclano. Quem aqui não reconhece de longe o nosso famoso, emblemático RB Brasil? De longe, porque tem algumas coisas que se repetem. O problema dele é que só se repete, mas não vamos falar disso, não vamos dar palco para louco aqui. Pense em uma obra de arte para alguém, para um espaço, isso é fato. Penso que uma obra de arte para alguém, para um espaço, isso é fato. Eu não entendi muito, Monanci, o primeiro comentário. A obra de arte sempre nasce para alguém. Isso é poético, mas não sei se é sempre assim, viu? Ou ela demora para encontrar. Ela demora para encontrar essas pessoas muitas vezes. Vamos lá, aqui mais. Deixa eu ver se tem outros comentários aqui. João, cara, o João. João, vou fazer um elogio. Um elogio direto aqui para você do texto que você fez pro livro do André que tá saindo. Cara, que riqueza, cara. Eu não terminei de ler ainda porque você não fez um texto de apresentação, você fez um livro de apresentação, mas que riqueza, que conhecimento do trabalho dele. Muito legal, parabéns, viu? Em breve todo mundo aqui vai poder ter a oportunidade que eu tive de ler isso. Mas o Picasso não saberia responder o que seria significativo para ele. Acredito que Rothko também não, Cezanne também não. Talvez, viu João? Porque Cezanne, por exemplo, ele sabia o valor do azul, né? Ele sabia o quanto era caro, né? No sentido de valioso aquilo, trabalhar com aquele pigmento, o quanto era nobre aquilo, né? Então, não sei se isso estava no nível do consciente, mas com certeza no nível do inconsciente estava, né? Acho que a mesma coisa, o Picasso ele deu uma volta muito grande, né? Ele produziu muito e muita coisa. O Picasso, não sei te dizer. Rothko talvez, Rothko tem uma linguagem, né? O trabalho dele é muito emblemático. Então, eu acho que ele tem uma... Eu não sei se essa pessoa chegou a fazer esse exercício de distanciamento da obra. Não sou um grande estudioso, por exemplo, desses artistas em especial, para poder afirmar com mais segurança. Mas eu acho que esse distanciamento do artista para olhar para a obra, ainda que no campo do inconsciente, ele sabe algumas coisas que são caras e essas coisas se reproduzem. E aí se você pediria, né, se você pedisse para verbalizar, se fosse nos momentos atuais, onde a gente grava muito, a gente fala muito, isso está muito registrado, escrito, gravado, enfim, talvez você ouvisse esses artistas relatando para eles
marcos simbólicos dentro do trabalho deles. Não sei, mas é um bom ponto, João. Obrigado. Gostaria de ouvir a tréplica aí. O João, cara, o João é um artista também, psiquiatra, filósofo. João, baixa a capivara aí, porque o João tem um currículo incrível, colecionador também, é um cara que viveu do lado de grandes artistas. Eu nunca esqueço, juro, eu nunca esqueço. Pensem nessa situação. Eu, o meu pai e o João na Lapa, num boteco sem vergonha de esquina, uma delícia de boteco, sentado naquela mesa de plástico da Skol. Cara, que delícia. Eu nunca esqueço esse momento da minha cabeça, sabe? De estar naquele chão de paralelepípedo, tomando uma cerveja no copo americano e falando de arte, assim, nível hard, sabe? Entrando em filosofia, entrando em uma série de questões muito interessantes que não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Eu nunca esqueço desse momento com o João Bosco Millen, grande amigo. Tenho muito afeto por ti, viu, João? Vamos lá, Lino William. Olá, boa noite. Gostaria de saber em relação à performance, como seria o melhor formato e maneira para entrar em contato com as galerias para propor esse tipo de trabalho. Lino, eu vou te recomendar olhar nossas últimas lives. Tem lives sobre relação com galerias aí, onde eu gasto 1 hora, sei lá, 2 horas para falar desse assunto. Na Lapa, no Rio, Hugo, onde eu gasto 2 horas para falar desse assunto com muito detalhe. Então vale muito você voltar lá, porque aqui eu vou te dar uma resposta rasa, rápida, e acho que não é o que você está buscando, beleza? Agora deixa eu voltar aqui no comentário, na pergunta, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Da Carol, deixa eu achar aqui a pergunta da Carol. E como os artistas podem fazer movimentos para encontrar o seu público colecionador? Se parte de histórias é também uma questão de afetos, Carol, hoje tem várias ferramentas. Deixa eu pensar um pouco na sua pergunta. Ela também foge um pouco talvez do tema da nossa live, né? Como os artistas podem fazer movimentos para encontrar o seu público? Se parte de histórias é também uma questão de afetos? É sim uma questão de afetos. Mas eu vejo, Carol, que principalmente no seu caso, e também talvez no caso do Lino, que trabalha uma materialidade super não trivial no nosso meio, que é a performance, comercialmente falando, pior ainda, né? Muito difícil vender uma performance. Eu acho que você tem que procurar pontos de contato com essas pessoas que vão ter uma relação afetiva com o seu trabalho, que a sua história vai fazer sentido para essas pessoas. Se você tem um ponto de contato que é a sua obra, né, que é extremamente importante, que é muito grande, mas ela é pouco, é um ponto de contato. Se você põe lá uma rede social, se você faz uma exposição, se você faz uma assessoria de imprensa, se você faz cola cartaz no poste, se você... N coisas que você pode fazer para aumentar esses pontos de contato com essas pessoas podem te dar mais oportunidades de apresentar e encontrar esses afetos, encontrar esse match, né? E aí depois que você aumenta os pontos de contato e você cria mais oportunidades para você, o segundo... Pausou o vídeo por 1 minuto aqui. Então depois que você aumenta esses pontos de contato, você... aumenta a conversão em cada ponto de contato. Então, vou falar um exemplo bem banal, tá? Bem idiota. Cara, se eu chamar um amigo colecionador para tomar um uísque, eu vendo uma obra. E falar sobre arte, eu vou vender uma obra. E se eu chamar 10 pessoas diferentes para eu sentar ali, tomar um uísque e conversar sobre isso, eu vou vender 10 vezes? Ah não, eu vou vender 2. Então como que eu faço para vender 10? Qual que é a jornada de um? Qual que é a jornada de outro? Como que eu vou aumentar a conversão desses momentos únicos, assim, desses momentos pontuais? Então eu iria por esse caminho, sabe? De aumentar a amplitude do seu trabalho, aumentar o alcance do seu trabalho. Depois que você aumentou o alcance do seu trabalho,
né, em meios diferentes, e assim, não fica insistindo, você tem que fazer muito uma coisa, mas você tem que fazer também outras coisas. Não estou dizendo assim, eu exponho, então eu vou expor 150 vezes. Não, você expõe, então também faz a mídia, também faz a rede social, também faz, e aí você tem vários pontos de contato com pessoas diferentes. Então, depois que você fez isso, aumentou os pontos de contato, aí você vai tentar entender a jornada desse cara, a jornada desse, a jornada desse, a jornada desse, para aumentar a conversão em cada um deles. Beleza? Diego Marcena. Pô, Diego, não consigo responder sua pergunta agora. Como fazer a primeira exposição? A gente já falou sobre isso também em lives aqui. E as nossas lives são assim, velho. São 1 hora para mais, às vezes 2 horas de bate-papo, com muita informação sobre o assunto que a gente se dispõe a falar. Então vai lá no nosso YouTube, youtube.com/galeria, @galeria, desculpa, ou Spotify é também @galeria, ou mesmo aqui no Instagram tem muita coisa, para vocês ouvirem, muito mais do que, de novo, uma resposta aqui talvez mais simplória, tá bom? Trabalho com foto e vídeo também. A performance é a venda da experiência. E isso é a relação de afetos e atrai a materialidade. Obrigado, ótima resposta. Que legal, Carol, que fez sentido. Muito bom. Fernanda Corsini, só passando para falar que essas lives estão muito boas. Que legal, Fernanda, queridíssima. Fernanda, se não me engano, eu te encontrei no Clubhouse, não foi não? Eu acho que a gente se encontrou no Clubhouse. Aliás, bola pingando aqui. Todas as terças, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui hoje, que acaba não sendo um bate-papo, eu chamo de bate-papo porque eu vou interagindo com o comentário de vocês, mas é quase que uma palestra que só eu falo. A gente está fazendo agora, eu fiz um convite para um grupo de galerias, para umas 40 galerias, né, 40 agentes do circuito, para se reunir toda terça-feira às 18 horas no Clubhouse. Anotem aí, terças às 18 horas no Clubhouse, a gente abre uma roda de conversa, abre uma sala no Clubhouse para falar sobre arte além do cubo branco. Então, cara, tem muita... Se aqui vocês conseguem ter o ponto de vista de uma pessoa, de um galerista, lá não é regular, né? Regular no sentido de toda terça-feira estarem os 40, nunca a gente teve os 40 junto, a gente tem 2, 3, 5 agentes na sala, mas, pô, terça-feira, marca na agenda aí, tatua no braço, põe o alarme. Aliás, desafio aqui, ó, põe um alarme no celular, terça-feira às 18 horas, terças-feiras às 18 horas, põe o alarme no celular, dá um print, o meu perfil é Tomás Pacheco, Tomás é com THZ, Tomás Pacheco, e o da Oma Galeria é Oma Galeria mesmo. Então dá um print lá e marca todos os artistas, aliás, todas as galerias que vocês querem ver nessa sala. Marca a Oma, marca a Aura, marca a Janaína, marca a Periscópio, marca a Bianca Beckel, marca todas as galerias lá que vocês querem ver, a Verve, pô, tá um monte. Marca todos eles, que aí vocês vão animando o pessoal também de ir pra lá. Aliás, vai ser muito engraçado, porque eles não vão entender nada. Então, dá um print lá como é que fala? Dá um print da agenda de vocês com terça-feira às 18 horas. E aí marca as galerias, sai marcando todo mundo. De repente, numa quarta-feira à noite, a galeria vai ver que foi marcada 8 vezes. Eles vão falar assim, meu, o que aconteceu? Alguém tá aprontando alguma coisa aqui que... Enfim, marca a Central Galeria, marca quem mais? Me ajudem aí. Marca a Janaína Torres, que tá aí na nossa live. Marca todas as galerias lá que vocês conhecem, pra tá todo mundo na nossa roda de conversa, terças-feiras às 18 horas. Vamos voltar lá. Parará. A Fernanda dizendo, é isso aí. Eu participei de algumas conversas lá sim. Paulo, a gente aprende muito com essas lives. Legal, Paulo, obrigado, cara. Nathalie. Nossa senhora, como é que eu leio seu nome? Nathalie Agino. Nathalie Agino, talvez?
Mandei uma pergunta na caixinha, já vou olhar, um segundinho. Já tô arroz de festa no Clubhouse. Por favor, qual que é o perfil? Eu falei pra Carol. Sou artista plástico, eu pinto surrealismo. Trilho buscar meu público, participando de salões e outros eventos assim. Legal, Modesto. Mais um ponto de contato. Pico Garcês, terça. Isso aí, Pico. Te espero por lá, hein? Natália Gino. Isso aí. Deixa eu ver sua pergunta, Natália. Vamos lá. Quão importantes são os editais para a carreira do artista e para colecionadores? Boa pergunta, boa pergunta. Eles são muito importantes, Natália. Por que eles são muito importantes? Os editais, normalmente, eles têm uma comissão de seleção. Seja para premiação, seja para ingresso no edital. Cada edital tem um formato diferente. Mas os editais, eles têm um comitê que deliberam sobre quem foi o contemplado e etc. e tal. Então, o edital, normalmente, você ganhou o edital, né? É de fato uma premiação. E essa premiação, ela significa várias engrenagens, talvez, que foram movimentadas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, eu participei agora, já falei aqui algumas vezes, do comitê de seleção do Salão de Santo André. Era só o Tomás, mas tinha, né? Eu sou só o Tomás, só uma visão. Mas tinha lá a Isa Rigeli, que é curadora do MASP, tinha lá a Cristina Suzuki, que é uma artista plástica, que também faz vários trabalhos de curadoria, tinha lá o Reinaldo Botelho, que é gestor na Casa do Olhar, tinha lá o Nilo de Almeida, que é museólogo, também gestor na Casa do Olhar em Santo André. Quer dizer, se você entra no Salão de Santo André, de certa forma você tem o aval dessas 3 pessoas que têm os seus currículos, têm as suas carreiras, têm as suas coisas, que emprestaram esse prestígio para te validar e te credenciar a entrar nesse edital, e tem a instituição também que disse, legal, tá apto, é isso, quero o trabalho do fulano aqui dentro. Então o edital, ele funciona quase que como uma premiação. Então, voltando no começo da nossa conversa, eu não sei se você chegou a pegar, Nathalie, a nossa conversa, Natália, desculpa, a nossa conversa, eu falei, por exemplo, de quando você vai buscar os marcos simbólicos na carreira do artista, as premiações são dos principais marcos simbólicos da carreira dos artistas. E aí, o edital é uma premiação. O que eu falei, por exemplo, da Funarte, do Marco Antônio Vilaça, do Rumos, do Itaú Cultural, são premiações quando eu usei o exemplo do Laerte Ramos. Então, eles são fundamentais do ponto de vista do artista para consolidação, né, para manutenção da carreira, e para os colecionadores para ter essa preciosidade, para ter esses marcos na coleção dele, para ter essas validações junto de uma coleção, né? Pô, essa obra foi destaque, foi primeiro lugar no salão tal. Pô, essa obra foi menção honrosa não sei aonde. Pô, essa obra foi o destaque do catálogo do artista em 1960 e não sei quanto. Então essas coisas são simbólicas. Faz sentido, galera? Vamos lá. A visão real sobre si mesmo como artista é a revelação para encontrar sua identidade e olhar cada obra com verdade. As escolhas certas ou incertas. Bela fala, Bruno. Vou até ler de novo, Bruno Benedito. A visão real sobre si mesmo como artista é a revelação para encontrar sua identidade e olhar cada obra com verdade e escolhas certas ou incertas. Muito bom, muito bom. Um resumo poético aí pra... Eu não sou muito bom com as palavras, viu, Bruno? Eu tenho esse jeito meio atirado de falar, meio, enfim, impulsivo. É o meu jeito, enfim. Mas algumas pessoas são muito mais cuidadosas e pela sua fala talvez eu suponho que você seja um artista também. Que tem muito mais sensibilidade do que eu para o uso das palavras aí. Muito bem, senhoras, senhores, senhoritas, senhoris, senhores e todos mais. 10h10 já. A gente está aqui há 1h e pouquinho já falando sobre o nosso assunto. Foi muito gostoso estar aqui hoje para falar com vocês. Rendeu pra caramba. Quem não teve tempo de assistir todo o nosso conteúdo aqui, perdeu o começo, enfim, essa live ela entra no nosso IGTV daqui a pouquinho. Ela entra no nosso YouTube
na semana que vem e ela entra no nosso podcast como áudio também na semana que vem. Então lá, para os mais ansiosos como eu, talvez, dá para ouvir na velocidade 2 ali e aí se você consegue ouvir 1 hora de live em 30 minutos. Obrigado por estarem aqui comigo, obrigado mesmo, é muito especial estar com vocês, eu adoro as nossas quartas-feiras. Qual vai ser a hashtag da nossa live, hein? Alguém sugere aí alguma hashtag da nossa live? Tom, o Tom é bom nisso. Hashtag da nossa live, vocês já têm uma lição de casa, que é marcar as terças-feiras do Clubhouse, às 18 horas, marcar no calendário do celular, dar um print no calendário do celular e marcar todas as galerias que vocês querem ver lá no Clubhouse, tá bom? Eu aconselho vocês marcarem a Oma Galeria, me ajudem aí, a Oma Galeria, a Aura, a Central Galeria, a Janaína Torres, quem mais? A Periscópio, a Casa Nova, sei lá, aí vocês vão vocês aí com as galerias que vocês querem ver, querem ouvir debatendo, combinado? Marcelo, valeu, fritando em tudo que disse, muito bom, você é super querido. Marcelo, você sabe que o Marcelo é um cara que tem o dom da palavra, e o Marcelo me manda umas mensagens desse tamanho aqui, ó, que às vezes eu não consigo responder, eu curto, vou responder depois, aí quando eu vou responder eu vi que a cada 8 eu respondo uma dele. Isolda, live show, Tomás, obrigado, Isolda queridíssima. Rosana Spritzer, virei fã, que querida Rosana, obrigado. Compre na Oma, não Marcelo, essa daí eu me sinto mal, eu não me sinto mal não, tem que comprar na Oma, mas eu não me sinto à vontade. Marte, eu baixei o app, mas não entendi ele. Uma outra hora, me manda um oi aqui, ó, me manda um oi no WhatsApp lá, Marte, que eu te falo mais ou menos como funciona o Clubhouse. Bruno Berejão, obrigado pelas palavras e pela live. Sim, sou artista ribeirão pretano. Muito bom. Marca todo mundo, pronto. O Michel já deu a hashtag da nossa live de hoje. Então, 2 lições de casa. A primeira é o despertador e marcar as galerias. E agora vocês podem dar aqui um print na nossa live, dá um print aqui que eu vou sair com a boca torta, falando, rindo e tal. E a hashtag da nossa live é marca todo mundo, pode marcar eu, pode marcar a Oma Galeria, que a gente vai repostar aí tudo que vocês postaram, combinado? People, muito obrigado de novo. Valeu super estar aqui comigo até essa hora, 10h13, dentro da casa de vocês. Se cuidem, um dia especialmente triste hoje, muito chateado com enquanto sociedade, com as marcas que a gente conseguiu. Quem puder, se cuida, fica em casa, porque, difícil, beleza? Beijo em todos, bom descanso. Quarta-feira que vem, terça-feira nos vemos no Clubhouse. E quarta-feira que vem a gente se vê aqui na live da Oma Galeria. Beijo no coração, se cuidem e até mais.